Nesse penúltimo vídeo acerca de falência e recuperação, tratemos sobre o sistema recursal da 11.101. Bom, quando falamos em recurso, estamos falando em um meio de impugnar uma decisão judicial dentro do próprio processo. Nesse caso, nós temos no Código de Processo Civil nove recursos cabíveis para as decisões judiciais em geral, que não sejam decisões penais. Esses 9 recursos são apelação, agravo de instrumento, agravo interno, agravo em resp e rest, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, que a gente chama aqui de recurso ordinário constitucional, que é para não confundir com o RO lá do direito do trabalho. E nós temos ainda os embargos, embargos de declaração e embargos de divergência. Bom, podemos, portanto, manejar em tese todos esses recursos, mas a nossa lei de falências vai trazer casos específicos com recurso diretamente cabível quanto à natureza da decisão. De novo, recurso diretamente cabível quanto à natureza da decisão. Digo diretamente cabível porque embargos de declaração é cabível para qualquer decisão judicial, embargo de declaração. Assim como, em havendo o ataque direto à Constituição, se pode provocar o Supremo para um recurso extraordinário. Então, esses recursos genéricos eu não vou tratar. Vou tratar só dos diretamente afetos à natureza da decisão, a saber, apelação e agravo de instrumento. Agravo de instrumento e apelação, que são os únicos 2 recursos a que se refere a lei de falências e recuperações. Bom, eu poderia seguir numericamente o texto da lei, do artigo 1º ao 201, e aí eu poderia dizer na ordem os recursos. Não ia ajudar muito para questões didáticas. Eu poderia, então, ensinar de uma outra forma. Quais casos cabe apelação e quais casos cabem embargo? É válido, mas também não ia ajudar muito. O sistema que eu uso, que é o que eu uso em sala de aula, é primeiro tratar da falência, quais são os recursos cabíveis no processo de falência. E depois eu explico quais são os recursos cabíveis para recuperação. Então vamos aos recursos cabíveis em um processo de falência. São 12 os recursos. Quando se discute impugnação de crédito ou divergência quanto ao crédito na lista, naquela fase ali de habilitação, nesse caso o recurso cabível é agravo de instrumento. Assim como também é agravo de instrumento, o recurso cabível para a decisão que convola recuperação em falência. Então, se a recuperação for convolada em falência, a parte que não se conformar, que fica aí resignada, ataca com qual recurso? Com agravo de instrumento. Quando ocorre um pedido de restituição, pedido de restituição ocorre quando um bem de um terceiro inocente está em lugar errado na hora errada e acaba sendo arrecadado junto com os bens da empresa falida. O recurso cabível para a decisão que trata sobre restituição é apelação. No que toca à decretação da falência, se a falência for decretada, cabe recurso de agravo de instrumento. Mas se por um acaso o juiz denegar o pedido, se for improcedente o pedido de falência, nesse caso, cabe apelação. É porque aqui a natureza da decisão vai mudar, se vai ou não terminar aquele procedimento. Por isso que, em sendo improcedente, é apelação, em sendo procedente, pedido de falência, e sendo decretada a falência, nesse caso, cabe agravo de instrumento. Lá no finalzinho do processo de falência, decisão que julga contas de administrador, decisão que julga extintas obrigações do falido, ou a decisão que encerra o processo de falência,
Tudo isso é apelação. Então, contas do administrador, apelação. Encerramento do processo de falência, apelação. Extinção das obrigações do falido, apelação. Agora temos também um caso aqui de outra decisão complexa. A decisão que acolhe pedido de reconhecimento de processo estrangeiro. Olha, para você entender isso, você vai ter que ir lá no nosso vídeo sobre insolvência transnacional. A decisão que acolhe o pedido de reconhecimento de processo estrangeiro, se ela for desafiada, cabe agravo de instrumento. Aqui acolhe. Mas aquela que não reconhece processo estrangeiro, o pedido foi denegado de reconhecimento de processo estrangeiro, nesse caso o recurso é apelação. Olha, já aqui na edição eu lembrei de mais um caso. Quando se trata de ação revocatória em falência, aquela ação para desfazer transferência fraudulenta, garantia fraudulenta, falou em ação revocatória, apelação. E fechando falência, qualquer outra decisão judicial que não foi referido nesses casos que eu falei, por expresso mandamento da própria lei, o recurso é agravo de instrumento. Pronto, terminei os recursos afetos ao processo de falência. Tratemos agora sobre os recursos que têm a ver com recuperação. E aqui são só 5 recursos. 3 agravos de instrumento, 3 casos de agravo de instrumento e 2 de apelação. E eu começo com esses 2, os 2 casos onde cabe apelação. Julgamento de contas do administrador, caso seja desafiada, se for acolhida ou não, não importa, o recurso é apelação. Também será recurso de apelação quando se discute homologação de plano de recuperação extrajudicial. Lembra, extrajudicial, embora tenha nome de extrajudicial, ele é homologável em juízo. Para discutir essa sentença de homologação, o recurso é apelação. E os 3 casos onde cabem agravo de instrumento. Decisão que concede recuperação judicial, também chamado decisão de deferimento ou despacho de processamento. Havendo discussão, desafiando o recurso, agravo de instrumento. A decisão que vai discutir impugnação de crédito ou divergência da lista, naquela fase de habilitação na recuperação. Também agravo de instrumento. E convolução de recuperação em falência. Sempre que houver a convolução da recuperação judicial em falência, em havendo discussão em sede recursal, agravo de instrumento. E também aqui, qualquer outro recurso que envolva recuperação judicial que não está dito nesses 5 casos expressos, também agravo de instrumento. Bom, esses são os recursos, portanto, cabíveis em falência e recuperação. Vamos ao próximo vídeo, que é o último vídeo desse módulo. E aí trataremos sobre direito penal. Direito penal falimentar. Vamos a ele? É isso.